E aí galerinha, voltei! Professor Andreas na área mais uma vez aqui para nossa primeira aula desta semana. E o que a gente vai ver nesta aula? Introdução à dinâmica, complemento, tá? Então a gente já viu a primeira lei de Newton, já vimos a segunda lei de Newton, já vimos a terceira lei de Newton e agora a gente vai ver algumas forças especiais aí pra gente conseguir dar prosseguimento nesse conteúdo. Muito legal, muito interessante, se liga e vamos lá. Só relembrando, qual que é a primeira lei mesmo? Ai, professor, não lembro. Primeira lei é a lei da inércia. Se força restante for igual a zero, o que está parado, ele vai permanecer parado. E o que está em movimento, ele vai continuar em movimento com velocidade constante, certo? Segunda lei é esta formulinha aqui. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, que é o princípio fundamental da dinâmica. Lembra disso? Tá. E a terceira lei é ação e reação, também conhecida como action and reaction. Fechou? Mas, sabendo disso, povo, vamos para algumas forças especiais aí que você, pra gente discutir. Você tem que saber. Ó, algumas forças especiais, a primeira é a força peso. De fato, a primeira coisa que eu gostaria de quebrar na tua mente, você vai quebrar a minha mente, eu vou quebrar alguns preconceitos errados que você tem, tá? Alguns preconceitos errados que você tem. Que é o seguinte, ó, quando a gente fala que vai se pesar numa balança, eu vou me pesar ali, tá errado isso aí, povo. Fisicamente errado. Eu não vou me pesar, eu vou me massear. A balança, ela mede massa, não mede peso. Então, se você puder, vamos diferenciar certinho essas coisas? Escreve aí pra mim, ó, massa de um lado, faz um tracinho bonitinho assim e escreve peso do outro. Fechou? Massa e peso. Qual que é a diferença, prof? Vamos lá. Massa, primeiro, massa está relacionado com a quantidade de matéria que você tem. Quantidade de matéria do teu corpo. Massa é medido em quilogramas, galera. Quando eu falo que eu tenho 64 quilos, e essa de fato é a minha massa. Beleza? Tudo bem? Então, medido em quilograma. Já peso é uma força. Peso é diferente, peso é uma força. E já vou te falar o seguinte, peso é uma força que o planeta faz em você, que a Terra faz em você, te puxando para baixo. Então, se eu te falar assim que peso e força da gravidade é a mesma coisa, é porque é a mesma coisa. Sacou? Peso e força da gravidade é a mesma coisa. Se você for para outro planeta, você vai ter outra força de gravidade, você vai ter outro peso. Peso é medido em newtons, já que ele é uma força. Tudo bem? Fechou? Mas, então tem quantidade de matéria, força, quilograma, newton. Até aí, fechou? Qual instrumento que eu uso para medir massa? Já sabe? Balança. Então, para medir minha massa, eu uso uma balança. E qual instrumento que eu uso para medir peso? É o mesmo instrumento que eu uso para medir força, que é um dinamômetro. Dinamômetro. Anota esse nome aí. Dinamômetro é um instrumento que eu uso para medir força. Pessoal, como que ele é? Ele é uma molinha, cara. Ele é uma molinha que, dependendo de quanto você esticar, ele te dá um valor de força, ou quanto você comprimir, ele também te dá um valor de força. Beleza? Então, para medir massa, eu uso balança. Para medir peso, eu uso dinamômetro. Show? Tá, prof. Isso aqui é uma grandeza escalar. Isso aqui é uma grandeza vetorial. Professor, o que é isso aí mesmo? Isso aqui não precisa de vetor, isso aqui precisa de vetor. Força eu sempre desenho como uma seta para baixo. Fechou? Mas, e como que eu calculo o meu peso? Essa é a parte mais importante, que a gente vai mais usar. Eu calculo o meu peso como sendo a massa vezes a gravidade, tá? E como que eu calculo minha massa? Você calcula tua massa subindo na balança. Beleza? Então, peso é massa vezes gravidade. Povo, se liga nessa ideia. Massa tem que estar em quilogramas. Professor, e se ele me dá em gramas? Você transforma, né? Transforma ali Optimus Prime. Então, massa em quilogramas. A gravidade da Terra é 10, como a gente já utilizou bastante, metros por segundo ao quadrado. Professor, vou usar menos 10? Não, vou usar 10 positivo. Porque força, a gente nunca coloca força negativa. A gente só coloca vetores e a força positiva. E o peso é medido em newtons. Beleza? Então, peso é igual a massa vezes gravidade, povo. Ou seja, olhe para essa equação e me fale. O peso, ele depende da gravidade. Sério, prof? É.
Isso quer dizer que se eu for para a Lua, o que vai mudar? A minha massa ou o meu peso? Na Lua vai mudar a minha... peso. O meu peso é que muda, a minha massa não muda. Te coloquei essa figura aqui, olha só. Esse astronauta, na Terra, ele tem uma massa de 100 quilos. E o peso dele na Terra é 1000 newtons. Por quê? É 100 vezes 10, massa vezes gravidade. Beleza, prof? Agora, o mesmo astronauta vai para a Lua. A massa dele não muda. Só que o peso sim muda. O peso vai para 160 newtons. Povo, aqui é 1000, lá é 160. O que muda? A gravidade. A gravidade da Lua é 6 vezes menor que a gravidade da Terra. Olha que doideira, você fica 6 vezes mais leve. Povo, lá na Lua, se você fizer a mesma força que você faz aqui para pular, isso quer dizer que lá você chega 6 vezes mais alto, pelo menos. Se aqui na Terra você pula 1 metro, lá você pula 6 metros. Mano do céu, você pula 6 metros. E de fato, como a aceleração da gravidade lá é menor, você pula 6 metros e você desce devagarinho. Não desce na mesma velocidade que aqui, porque aqui a aceleração que puxa é de 10 metros por segundo quadrado. Lá é de 1,6. Então a cada segundo a velocidade aumenta 1,6. Ó, vai de 0 para 1,6, para 3,2 metros por segundo, para, sacou? 4,8 e por aí vai. Enfim, a gravidade muda o peso. Fechou? Se você for para Júpiter, que tem uma gravidade 3 vezes maior que a da Terra, você fica 3 vezes mais pesadão. Olha que legal. Doideira total. Ah, professor, e se a gente fosse... Imagine, professor, que eu vou treinar MMC. Eu vou treinar vale tudo, eu vou treinar karatê, eu vou treinar judô lá em Júpiter. MMA. Agora, caramba, MC nada a ver, matemática. Eu vou treinar MMA lá em Júpiter. Cara, você vai ficar muito mais rápido, porque lá você fica 3 vezes mais pesadão. Daí você volta pra Terra. Você tá com o teu peso normal, você fica, tipo, muito mais veloz. Lembra do Goku treinando em gravidade maior? É, mais ou menos isso. Funciona? Show! Então, primeira força especial que você tem que saber é a força peso. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Tá, segunda força especial é a força normal. Povo, a força normal ela é meio sem gracinha, porque ela não tem fórmula para você calcular. Você sempre calcula comparando com outra coisa. Tá? E o que é a força normal? É a força de contato, com uma superfície. Contato com uma superfície. Então olha pra cá. Eu tô fazendo uma força na mesa, não tá? Logo, a mesa, por reação, ela faz uma força na minha mão pra cima. Essa força é a força que a gente chama de normal. Normal é a força que a superfície faz no objeto. Que ela tá sempre, always, forever and ever, perpendicular à superfície. Então, se tiver uma superfície assim, prof, e tiver uma caixinha aqui, quer dizer que a normal aqui, ela tá 90 graus com a superfície. Sempre 90 graus. Sucesso? E se eu tiver aqui, com a mão aqui? Professor, tem normal aí? Tem. Tô encostando na parede? Tô. Então, a força que a parede faz na minha mão tá pra cá. Sacou? Essa, então, é a normal. Sempre 90 graus com a superfície. Tudo bem? Fechou? Mas, então força normal é isso aí. Força da superfície no objeto. Beleza, prof. Terceira força, força de tração. Essa força de tração é a força na corda. Sempre que estiver, ouça a minha voz, povo. Sempre que tiver uma corda esticada, tem tração. Sempre que tiver uma corda esticada, tem tração. E o valor dessa tração eu não consigo calcular por fórmula. Eu vou sempre calcular também, comparando com outra coisa. Tudo bem? Fechou? E a direção dessa tração, olha só, tem uma corda para cá, por exemplo. A direção dessa tração é sempre na direção que a cordinha está. Pessoal, se tiver um bloquinho e a cordinha está aqui, a direção da tração que eu vou desenhar é sempre na direção que a cordinha está. Fechou? Então, 3 forças. Para essa aula de agora, só 3 forças. Super tranquilo, super sossegado. Primeiro, peso. Talvez seja mais importante, porque sempre tem peso. Daí, segundo, normal, que eu não consigo calcular por fórmula, é sempre comparando com alguma outra coisa. Professor, eu não entendo quando você fala assim, comparando com alguma outra coisa.
Exemplo, esse cara aqui, ó. Vamos supor que a massa dele seja 2 kg, tá? Beleza, prof. Quais forças agem nesse bloco? Eu tenho o peso para baixo, tenho o normal para cima, porque ele está encostando no chão, então o chão faz uma força para cima, e tem a tração para lá. Beleza. Só que, tá vendo que esse bloco ele não vai subir nem descer? Não faz sentido isso? Então quer dizer que a normal é igual ao peso. Ó, descobri a normal, vale 20 newtons. Por quê? Porque o peso vale 20 newtons. Então eu sempre calculo normal e tração comparando com alguma outra coisa. Depende do desenho, depende da situação. Beleza? Fechou? Mas, sabendo disso, vamos fazer essa questãozinha aqui. Olha só, desafio do Enem. Durante a faxina, olha aqui que caboclo danadinho. Durante a faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse. Tá, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel puxará igualmente de volta. Olha que lazarentinho. E assim não conseguiria exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Não é chinelar, tá? Qual argumento físico? Beleza. O que o moleque falou? Para você que não entendeu aí. Ele falou o seguinte, ó. Mamãe, não consigo fazer esse trabalho. Me desculpe, não consigo. Eu aprendi na escola que se eu faço uma força na mesa para lá, a mesa faz a mesma força contrária para cá. E se é a mesma força, cara, eu não consigo mover a mesa. Não tem como fazer uma força maior na mesa que ela faz em mim. Então eu não consigo mover. Sacou? Não dá, mamãe. E daí o que a mamãe vai ter que falar? Vamos lá, vê aqui. Letra A força de ação é aquela exercida pelo garoto. E? Isso aqui pode até estar certo, mas não tem nada a ver com a questão. Não responde a questão. Sacou? Letra A, esquece. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Isso aí tá errado. Tá errado por quê? Porque se o móvel vai se movimentar, a força não pode ser nula, né? Se ele tá parado e ele vai se movimentar, a força resultante não pode ser nula. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Letra D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Pessoas, ó, torcida do Flamengo, tem uma ideia, qualquer torcida, não só do Flamengo, mas qualquer pessoa tem essa intuição de querer fazer isso aqui. Professor, eu consigo mover porque a força que eu faço é um pouquinho maior do que a força de reação. Não, cara, é sempre igual. Ação e reação, sempre igual. E a última, o par de força, ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Bum, aí tá a resposta. Note o seguinte, eu faço uma força na mesa. A mesa faz a mesma força na minha pessoa. Beleza, só que uma força, que é a força que eu faço, está na mesa e a outra força está na minha pessoa. São duas forças em corpos diferentes, por isso que a mesa se move. Se eu faço uma força maior do que o atrito da mesa com o chão, ela vai se mover. Sacou? É isso. Então, essas duas forças, ação e reação, nunca se anulam. Elas não podem se anular. Por quê? Porque são aplicadas em corpos diferentes. Beleza? Fechou? Então, questãozinha legal. A mãe tinha que ser fera, né, em física para responder essa aí, mas ela responderia a letra E ali, ou dá uma chinelada logo de uma vez que já resolve. Beleza? Tá, então fica aí a dica para você, povo, 3 forças especiais para você saber e a gente continua na próxima aula. Não tô nem perto de terminar isso aí, tá? Então calma, não precisa fazer nenhum exercício ainda, então te deixei livre dessa, ó, não tem tarefa de casa hoje e na próxima aula a gente continua. Valeu, galera! Tchau!